Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo. Hoje nós vamos abordar o tema de método de separação em química orgânica experimental. Então, essa é a parte 2. Nós iniciamos, dentro da nossa disciplina de química orgânica experimental, nós iniciamos estudando alguns métodos de separação, alguns mais clássicos, como filtração, extração líquido-líquido, extração sólido-líquido, centrifugação, entre outros métodos que a gente utilizou e aprendeu a entender esses métodos e saber como eles são importantes para poder separar substâncias orgânicas, para poder purificá-las e obter compostos orgânicos mais puros. Então, uma das bases da química orgânica experimental são os métodos de separação em química orgânica, porque eles vão permitir com que nós realmente consigamos obter os compostos depois de uma reação química, e aí isolar esses compostos e ter certeza de que eles estão purificados. Então, a purificação é extremamente importante em química orgânica, e nesse sentido nós vamos continuar estudando alguns outros métodos de separação que vão ser escolhidos por outros critérios e por outras importâncias. Então, quais são, no caso? Nós temos aqui métodos baseados em diferença de ponto de ebulição. Então, nós vamos estudar agora alguns métodos que são baseados no ponto de ebulição. Então, são alguns métodos que vão ser relacionados. Métodos baseados em diferença de pontos de ebulição. Quais são? Destilação simples, aplicável quando a diferença de ponto de ebulição é maior ou igual a 30 graus. Então, por exemplo, nós temos dois líquidos que eles são voláteis, só que a diferença de ponto de ebulição deles é de 30 graus. Então, eu consigo, através de uma destilação simples, separar facilmente esses dois líquidos. Então, é bastante simples, por exemplo, separar água e acetona, por exemplo. A água tem um ponto de ebulição de 100, a acetona perto de 38, ali. Então, a acetona ela vai ser muito facilmente separada da água. Basta você começar a evaporar ela, colocar uma temperatura ali em torno de 40 graus, que você vai ter, então, a evaporação da acetona somente, praticamente, e a água vai continuar ali, e aí, com essa evaporação, você consegue a separação da água e da acetona. E a gente vai ver o que é uma destilação, por que a destilação existe, como que é uma destilação. As etapas são aquecimento, vaporização e condensação. Então, por que fala assim, mas professor, por que eu não simplesmente evaporo a acetona? Simplesmente evaporo a acetona, coloco 40 graus, evaporo a acetona e deixo ela ir para o ar. Se você não tem interesse nenhum na acetona, esse é um método que você poderia usar, uma simples evaporação. Ou seja, se você não tem realmente interesse nenhum na acetona, você pode simplesmente fazer uma evaporação. Só que, se você quer realmente separar os dois líquidos, um em um frasco e outro em outro frasco, você vai precisar recuperar essa acetona. Você vai precisar com que essa acetona volte a se tornar líquida, porque ela foi para o estado gasoso. E essa ida dela para o estado gasoso faz com que ela tenha que voltar para o estado líquido, para que você obtenha ela de novo na forma líquida. Então, a destilação, ela parte do pressuposto de aquecimento e vaporização, que é o mesmo que a gente já tinha visto, que a gente já viu em evaporação, numa evaporação simples, mas ela tem uma etapa que ela é conectada a um condensador. O que é um condensador? O condensador seria tipo uma tubulação extra, e essa tubulação extra, ela é mais fria do que a parte que está sendo aquecida. Então, quando a acetona ela sobe no tubo, ela só tem um caminho, passar pelo condensador, porque todos os outros caminhos estão tapados. Então, o único caminho que ela tem é passar pelo condensador. Então, o gás ele vai passando pelo condensador, só que o condensador, como está muito mais frio, ele vai estar a menos de 38 graus Celsius, ela vai voltando gradativamente para o estado líquido. E ela vai formando as suas gotículas de novo, até que ela condensa novamente, ela volta para o estado líquido, e aí ela vai sair pelo outro lado do tubo na forma líquida. E ela vai pingar ali no recipiente que você vai estar coletando a separação. Então, essa separação ela é uma separação bastante simples, só que ela envolve esse aparato de destilação que necessariamente precisa de um local de aquecimento, uma chapa de aquecimento,
precisa de aquecer para vaporizar, passar por um tubo e depois descer por um tubo, um tubo de condensação. E aí, então, você vai realizar a coleta. Vai ficar mais claro quando eu mostrar as imagens para vocês. Por exemplo, aqui a separação de água e água e acetona. Equipamentos básicos é um balão de fundo redondo, condensador, termômetro e receptor. Então, aqui vai ficar muito mais fácil para a gente observar. Então, o nosso balão, ele geralmente a gente tem um balão de fundo redondo, e aí a gente tem aqui um tubo, que ele está tapado aqui. Okay? E a gente pode colocar um termômetro para saber qual é a temperatura que esse gás ele está aqui. Para quê? Para que a gente não passe muito da temperatura que a gente quer realmente, que a gente quer que apenas a acetona evapore e não a água. Se a gente aumentar muito a temperatura e passar de 100 graus, a água vai evaporar também e ela vai passar por aqui também e não vai ter separação. Então, a gente quer que a temperatura seja uma temperatura ideal, para que apenas a acetona evapore. Então, por isso, um termômetro é bastante comum também. Mas aqui está tapado. Apesar do termômetro estar aqui, não tem caminho para o gás passar por aqui. Então, quando o gás evapora aqui, a acetona ela evapora, ela vai para o estado gasoso e ela só pode passar por esse tubo. Então, quando ela começa a descer por esse tubo, que o gás ele vai se espalhar por todo o ambiente que ele consegue se espalhar. Então, ele vai passar por esse tubo. Quando ela passar por esse tubo aqui, ele vai ter normalmente, ligado a mangueiras de água, que deixa essa região muito mais fria. Então, essas mangueiras de água com uma água fria, ou uma água a temperatura ambiente, que seja, mas é uma água muito mais fria, uma região muito mais fria do que essa região aqui. Então, a acetona ela vai voltando a ficar líquida de novo, porque aqui vai ter uma temperatura de uns 30 ou menos, uns 25 graus, por exemplo, e ela nessa temperatura, ela está numa condição que ela fica líquida. Então ela volta a ficar líquida dentro desse condensador, passando por esse tubo, e aí ela vai pingar aqui líquida, e aí você vai obter o líquido destilado. E esse líquido destilado vai fazer com que a gente tenha a separação desse, desse, desse produto, dessa separação que a gente obteve aqui, do outro que a gente tem, do outro que ficou ali ainda no balão. Então a gente vai ter os dois líquidos separados, ok? Então a destilação simples é quando a gente quer separar dois líquidos que são normalmente miscíveis, ou seja, um está solubilizado no outro. Se fosse immiscível, a gente separaria por decantação ali, por balão de fundo redondo, né? A gente separaria dessa forma. Mas como ele não é miscível, a gente pode separar por destilação simples. Tudo bem? Então, essa é a destilação simples. Já nós temos a destilação fracionada, que é uma separação bastante parecida com a separação simples, mas ela é uma separação com um pouco mais de rigor, de detalhe. Então, esse detalhe vai fazer com que a separação ela seja muito mais eficiente, muito mais sensível ali. E a gente vai ver o que é essa diferença, né? Mas ela é usada para quando tem a separação de líquidos miscíveis, dois líquidos miscíveis ou mais, com pontos de ebulição muito próximos. Então, ou seja, se ele tem um ponto de ebulição maior que 30, eu já vou usar a destilação simples, porque ela é mais simples. Então, eu não preciso usar uma destilação fracionada. Quer dizer que eu não posso usar uma destilação fracionada? Não, você pode. Você pode usar a destilação fracionada, porque, em teoria, ela é melhor do que a destilação simples. Ela vai ser mais sensível à separação. Mas não há necessidade de construir um aparato ou ter um aparato de destilação fracionada, sendo que você tem uma condição que poderia ser feita numa destilação simples. Mas a destilação fracionada ela também abraça, digamos assim, as separações que poderiam ser feitas numa destilação simples também. Então, isso é importante vocês terem em mente. Então, se você não sabe, como você não tem ideia do que você está destilando, talvez a destilação fracionada seja apropriada, porque você vai estar cobrindo os dois pontos aí.
apesar de que é sempre importante saber mais ou menos qual que é a temperatura de ebulição dos líquidos para você conseguir ter uma separação mais rigorosa, mais efetiva. Emprega a coluna de fracionamento, então a gente vai ter uma coluna de fracionamento, a gente vai ver no desenho aqui, aumenta a pureza do destilado, então a gente vai ter destilados ainda mais puros. Por exemplo, a gente vai ter a água e o etanol, por exemplo, eles têm uma diferença de ebulição menor do que 20, 30 graus Celsius. Então, a água e o etanol é mais difícil de separá-los. Dessa forma, é importante utilizar uma destilação fracionada. Como que é o aparato de uma destilação fracionada? Muito parecido com o aparato de uma destilação simples. A gente vai ter o balão de fundo redondo, a gente vai ter aqui também a chama ou uma chapa de aquecimento, que seja qualquer coisa que forneça calor. Nós vamos ter aqui, então, uma evaporação, normalmente, e vai passar por um condensador igual, e vai cair aqui igualmente. Então, qual que é a diferença? A diferença é que a gente tem uma coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento aqui, que é o ponto-chave da destilação fracionada. Então, precisa ter essa parte aqui para que eu tenha uma destilação fracionada. E como que é essa coluna de fracionamento? É uma coluna onde tem algumas ranhuras, ela tem alguns pontos aqui, assim, de vidro, aqui, que serve como a gente chama isso de como se fosse barreiras. Ela tem pequenas barreiras. Então, uma barreira está aqui, outra barreira está aqui. Aí depois uma aqui e uma aqui, uma aqui e uma aqui. Então, quando o gás ele vai subindo, ele vai batendo nessas barreiras. E cada vez que ele vai bater nessas barreiras, essas barreiras elas tendem a ser um pouco mais geladas do que o gás que está vindo. Então, ele levemente ele se condensa nessa barreira. Ele tem uma leve condensação nessa barreira, depois ele volta a se aquecer e a subir. Só que esse bloqueio, essa leve condensação que ele tem nessas barreiras, faz com que a separação ela fique muito mais minuciosa. Então, só vai realmente subir os gases que são muito mais voláteis. Então, a sensibilidade de separação entre um líquido e outro começa a aumentar. Então, mesmo que a água e o etanol eles evaporem juntos, porque eles têm ponto de ebulição muito mais próximos do que uma água e acetona, mesmo que eles evaporem juntos, esses pequenos degraus, né, essas pequenas barreiras, elas vão fazer com que o etanol ele consiga se desprender da água e ele vai conseguir subir muito mais facilmente e a água vai perdendo força e ela vai voltando. Então, seria como uma barreira para que um líquido que seja um pouco menos volátil, ele volte, enquanto que o outro, que é mais volátil, ele consiga subir mais. Isso são as barreiras. Também chamado de pratos, pratos teóricos de subida, isso aí vem da fisicoquímica, mas basicamente são barreiras, pequenas barreiras, que vão criar equilíbrios ali, mini equilíbrios e vários equilíbrios, até que, ou seja, o líquido mais volátil ele consiga, mesmo que ele seja apenas um pouco mais volátil, ou seja, com menos de 20 graus de diferença, ele vai conseguir ser separado de uma maneira muito mais eficiente do que numa destilação simples, onde todo o gás ele iria evaporar junto e todo ele ia passar pelo destilador, pelo condensador e ia cair ali no frasco. Tudo bem? E a gente ia obter, na verdade, talvez uma mistura um pouco menos rica em água, vamos supor. Se eu passasse uma água e etanol numa destilação simples, talvez eu obtivesse, então, uma solução. Eu tinha talvez mais água na primeira, e na segunda eu vou ter um pouco menos de água, mas ainda assim eu vou ter uma mistura de água e etanol. Apesar de que a mistura de água e etanol ela é realmente bastante difícil de separar, porque eles têm ligações termomoleculares muito semelhantes, e sempre vai ficar um resíduo de água no etanol. Assim, por isso que se fala, por exemplo, quando se vai preparar uma bebida um pouco mais forte, se fala de destilados. Esses aqui são a seção de destilados, como, por exemplo, algumas bebidas destiladas são a cachaça, a vodka, etc.
São destilados por quê? Porque se aumentou ainda mais a concentração de álcool passando por uma destilação. A destilação fez com que saísse de uma condição ali onde tem uma quantidade de álcool menor, normalmente uma fermentação natural, ela dá uma porcentagem ali de 20 e poucos por cento, no máximo ali, uma fermentação natural. E aí, se você destila, você consegue obter uma bebida muito mais forte, com 40%, 50% às vezes, ou até mais, né? Você pode, às vezes, obter uma bebida com uma quantidade maior. Então, essa aqui também é uma das bases para a obtenção. Claro que dentro da indústria tem-se aparatos talvez um pouco diferentes desse daqui, que é um aparato de bancada, um aparato experimental, mas a essência do equipamento é muito parecida. A essência da ideia, né, no caso de fracionamento, de condensação e tudo, é a mesma ideia. Então, é utilizado para obtenção de bebidas, muito para refinação de petróleo também. Tem várias colunas de fracionamento de petróleo também, que utilizam princípios similares para obtenção de vários extratos diferentes, separação de diversos tipos de misturas que a gente pode obter. Métodos baseados, então, nós continuando falando sobre métodos baseados em diferença de pontos de ebulição, a gente viu, então, a destilação simples, a gente viu a destilação fracionada, e agora a gente vai ver a destilação sob pressão reduzida. Essa destilação ela é indicada para compostos com alto ponto de ebulição ou que sejam termosensíveis. Que são isso? São compostos orgânicos, ou que sejam, que têm um ponto de ebulição muito alto. Então, você não iria conseguir fazer com que essa molécula ela evaporasse sozinha, por sua própria vontade. Ou então, se você tem uma molécula que ela é termosensível, ou seja, quando ela aumenta a temperatura, ela se degrada. Então, ela é sensível à temperatura. Ela vai aumentar a temperatura, vai se degradar, e aí você não vai obter essa molécula. Isso vai ser bastante ruim, né? Nesse sentido. Então, reduz a pressão, diminui a temperatura de ebulição. Tudo bem? Aplicação. Purificação de óleos e ésteres. Requer uma bomba de vácuo e sistema bem vedado. Tudo bem? Então, assim, a aplicação dela é uma purificação de óleos e ésteres e requer uma bomba de vácuo em sistema bem vedado. Então, aqui a gente tem essa daqui é a pressão. Desculpa. Esse daqui é a pressão sob pressão reduzida, né? Então, pressão reduzida, que seria, por exemplo, quando a gente tem uma rota evaporação a pressão reduzida. A gente tem moléculas, por exemplo, que são mais sensíveis, né, à evaporação. Então, você consegue, então, obter esses compostos evaporando, né, de uma maneira muito mais fácil. Aqui, com a pressão reduzida, então, puxa muito mais facilmente essas moléculas para serem evaporadas, e aí, então, obtendo então, o que você quer que fique no final. Depois a gente tem, depois da rota de evaporação, essa rota de evaporação, que é esse aparato aqui, esse equipamento, que a gente tem no laboratório normalmente, você tem a evaporação aqui, ele rota evapora, tem uma pressão reduzida, então esse gás aqui que vai evaporar muito mais rapidamente do que se não fosse a pressão reduzida. Como a gente está vendo aqui, o gás ele evapora mais rapidamente e vai rotacionando de modo que também não aqueça aquela amostra totalmente, né? Ela vai aquecendo mais devagar e mais devagar, só que a pressão reduzida vai fazer com que isso evapore mais rápido. Então, ele não vai precisar de uma temperatura tão alta para ser evaporado, tudo bem? E aí ele vai subir aqui, vai passar por esse condensador, e aí o líquido que foi evaporado, ele vai condensar e vai cair aqui no reservatório. Então, quando ele cai nesse reservatório aqui, aí a gente pode remover depois esse líquido que passou no reservatório. Talvez você esteja interessado nesse líquido reservatório, talvez você esteja interessado
no que ficou aqui. Normalmente, em compostos orgânicos, a gente está interessado normalmente no que fica aqui. E o que fica aqui, normalmente, é um ponto de ebulição maior. E aí, geralmente, o que vem para cá são solventes. São solventes que a gente, não, às vezes, não quer realmente aquele solvente. Então, é muito comum a gente querer o que é menos volátil também quando a gente está falando de purificação de compostos orgânicos. Mas nem sempre é assim. Às vezes, o menos volátil que é o que você quer obter. E aí a gente tem aqui esse balão de fundo redondo que nós temos observado aqui da destilação, que é o líquido que passou para cá, tudo bem? Que é o líquido menos volátil, e aqui a gente tem o líquido mais volátil, certo? O outro método de destilação é o método de destilação pura racha a vapor. Então a gente vai ter a separação de substâncias voláteis que são insolúveis em água. Então, algumas substâncias voláteis, não são solúveis em água. O vapor de água, ele, apesar de não solubilizar essas moléculas, talvez seja até um óleo, ele consegue arrastar esses compostos orgânicos simplesmente por um fluxo de arraste. Então, ele consegue arrastar, e com este arraste, você consegue, então, a extração de alguns óleos, por exemplo, alguns óleos essenciais. É muito comum utilizar esse método de destilação. Então, como que funciona esse método de destilação? A gente tem aqui o aquecimento, o balão de fundo redondo, igual a gente tinha nas outras destilações. Só que nesse caso aqui, esse balão de fundo redondo, ele é conectado a esse tubo intermediário aqui. Tudo bem? Esse balão A vai ser onde vai ser colocada a água. Nesse balão B, vai ser onde vai ser colocada as moléculas que eu quero arrastar, que elas não evaporariam fácil, que se eu colocasse algo aqui esquentando, ela ia se degradar tudo, não ia dar certo. Então é mais fácil eu aquecer a água passa por aqui, e na hora que a água passa por assim, ela desce aqui e ela é borbulhada aqui embaixo, esse gás, praticamente. Então esse gás ele passa aqui por baixo e ele sobe, e no que ele sobe, ele arrasta algumas moléculas junto com ele. Ele vai arrastar, no caso, por exemplo, se eu colocar vários cravos aqui da Índia, por exemplo, se eu colocar cravo aqui, quando a água passar por aqui e ela for subir para arrastar, para voltar, porque ela está no estado do vapor, né? Esse vapor, na hora que ele for subir novamente, ele vai arrastar um pouco do óleo essencial do cravo. E aí eu vou subindo aqui, essa vapor de água com o óleo vai subir aqui e vai passar pelo condensador, assim como tinha na destilação simples, era a destilação fracionada. Vai passar pelo condensador, esse condensador é mais frio, portanto, o que está aqui vai se condensar. E aí vai cair aqui nesse aparato, que a gente vai ter nesse aparato um Kitasato, aqui, nesse caso. Ele vai cair aqui a água junto com o óleo, nesse caso aqui. A gente vai ter uma mistura de água e óleo. Só que a mistura de água e óleo, depois de algum tempo, ela começa a separar a fase. Então, você vai ter uma separação do óleo e da água. Então, você pode depois decantar isso e separar a fase sólida, a fase de óleo e a fase de água normal. Você consegue separar o óleo da água. O óleo da água também pode ser separado, então, depois, posteriormente, por uma rota de evaporação, a pressão bem reduzida também. Agora a gente já tem o óleo, né? Então a gente consegue obter esse óleo purificado, ou então por uma decantação, tudo bem? Isso depende de quanto de óleo você tem. Se tem muito pouco óleo, talvez você vai ter que fazer uma rota de evaporação, a pressão reduzida. E se você tem bastante óleo, bastante água, você consegue separar ela por um funil de separação ali, e aí você vai obter, então, o óleo essencial do cravo, nesse caso aqui. Isso aqui pode ser usado para outros óleos essenciais, colocando aqui algumas flores, ou colocando alguns outros compostos que tenham óleos essenciais, e esse aqui é bastante realmente utilizado para obtenção de óleos essenciais. Então, vamos recapitulando um método comparativo. Então, comparativamente, nós temos a destilação simples,
que ela serve para quê? Então, a aplicação dela, líquidos com ebulição bastante distintas, ou seja, tem uma ebulição maior do que 30 graus. Então, eu tenho mais de 30 graus, então nós temos a separação desses líquidos. Vantagem principal, simples e rápido, ok? Então, a gente tem a vantagem dele é que ele é simples e é rápido de ser feito, ele é muito mais fácil de montar, também é um aparato muito com menos vidraria ali. E ele também você pode aumentar a temperatura mais porque como a diferença de temperatura é diferente, muito diferente entre os dois líquidos, você pode ser mais agressivo na temperatura ali, ou não, você pode deixar uma temperatura mais baixa, e aí você vai ter a evaporação, porque a diferença deles é muito grande um do outro. Então, um exemplo, por exemplo, seria a separação da água e da acetona, que aí é uma diferença de quase 60 graus, aí, um pouco mais de 60 graus entre esses dois líquidos. Então, é bastante simples de separar esses dois líquidos. Já quando tem líquidos com pontos de ebulição mais próximos, aí sim, aí sim eu preciso usar o método de fracionado, destilação fracionada. Lembrando que a destilação simples da fracionada, a diferença é o tubo de destilação fracionada, são as barreiras, né? Aquele tubo com as várias ranhuras, vários degrauzinhos, que tem as barreiras para que haja vários equilíbrios químicos, para que para que haja uma evaporação a maior quantidade do composto que tem um ponto de ebulição um pouco menor. No caso, o etanol. Então, o etanol e a água, o etanol tem um ponto de ebulição ali perto de 78, a água 100, uma diferença aí de 22 graus. Então, o etanol ele vai tender a evaporar mais fácil do que a água, e aí esses degraus, né, essas barreiras, elas vão acabar fazendo com que o etanol ele consiga se separar da água muito mais eficientemente, e aí vai ter, então, um etanol muito mais puro do que se fosse feito numa destilação simples. A destilação a vácuo. Compostos termossensíveis, compostos que podem se degradar. Você não pode, às vezes, aumentar tanto a temperatura assim, porque se você aumentar a temperatura, ele vai se degradar, ele vai se decompor. Então, ésteres, por exemplo, são mais facilmente degradados se eles aumentam a temperatura deles. Então, se fizer uma evaporação a vácuo, é bastante comum isso. Só que, no dia a dia de um laboratório, uma rota de evaporação ela é bastante comum. Por quê? Porque muitas vezes se quer fazer uma destilação mais rápida. E a rota de evaporação, por ser a vácuo, ela é muito mais rápida, porque você precisa de muito menos temperatura e a velocidade com que vai sendo feito acaba sendo bastante interessante. E além disso, você vai tendo, como vai rotacionando, você não tem tanto perigo de carbonizar a sua amostra, ou seja, de fazer com que ela perda a sua característica química por conta da temperatura. Então, realmente, vários compostos são termossensíveis, e às vezes você nem sabe que está trabalhando com compostos termossensíveis, por isso é muito comum se utilizar a evaporação a vácuo, que é também conhecida como rota evaporação. Apesar de que a evaporação a vácuo não é a rota evaporação não é o único tipo de evaporação a vácuo, mas é a mais utilizada. E a gente tem o arraste de vapor. Então, a destilação por arraste a vapor. Então, nós temos compostos voláteis que não são miscíveis. Então, por exemplo, a água e o óleo. Né? Eles não são miscíveis um ou outro. Então, a água vai passar e vai arrastar. Ela vai servir como um arrastão. Mesmo que ela não interaja com aquele óleo, ela vai arrastar aquele óleo simplesmente por fluxo. Por um corpo levando outro corpo, independente dele ter atração ou não, ele vai levar para um outro lugar. E aí depois você vai poder separar essas duas fases de água e óleo, por exemplo. Então, essa é uma vantagem com essa vontade dessa técnica. É uma técnica bastante sutil, bastante suave, bastante seletiva.
Então, ela vai ser bastante útil para separar óleos, obter óleos essenciais de diversos tipos de compostos, entre eles alguns grãos, enfim, folhas, né, e tal, e também pétalas, enfim, vários óleos essenciais que podem ser obtidos de plantas, madeiras, etc. Muito interessante. Muito utilizado para obtenção de perfumes, da perfumaria. Bom, então nós finalizamos as destilações. Nós tínhamos a destilação simples, a destilação fracionada, a destilação a vácuo. Nós temos, então, também uma destilação por arrasto a vapor. Nós temos 4 tipos de destilação. Agora a gente vai para métodos baseados em afinidade química, nas interações intermoleculares. E um dos principais desses métodos é a cromatografia, que é o que vai ser abordada nessa aula, e é bastante importante a cromatografia em química orgânica. É uma parte da química orgânica muito importante, muito essencial, e por isso é essencial com que se tenha a química orgânica como um todo dentro da cromatografia aqui. Então, nós temos a cromatografia em papel. O que é a cromatografia em papel? É uma técnica de separação de misturas baseada na diferença de solubilidade e de afinidade de duas fases. Então, a gente vai ter um papel, uma das fases vai ser o papel, que no caso a gente chama de fase estacionária. A fase estacionária vai ser a fase que não vai se mover, tudo bem? Ela não vai ser, não vai correr, digamos assim. E nós vamos ter a fase móvel, que geralmente é um líquido. Um líquido que vai subir no papel. Ele vai subir por capilaridade. O papel ele tem a capacidade de sugar alguns líquidos, mesmo que ele não esteja totalmente imerso na água. Então, ele vai sugar por capilaridade, ou seja, por puxando o líquido, né? Puxando esse líquido vai subindo. E nessa subida do líquido pelo papel, vai ter, então, uma separação de misturas baseado na diferença de interação entre a fase móvel e a fase estacionária, ou seja, a diferença de interação que os compostos orgânicos vão ter entre o papel, que é a fase estacionária, e a fase móvel, que é um solvente líquido. Ok? Então, identificar esses compostos dessa mistura. Como que a gente faz isso? Vamos supor que aqui a gente tenha um papel, tudo bem? A gente tem um papel aqui e a gente colocou um ponto de uma caneta de tinta preta, por exemplo. Uma caneta de tinta preta, normalmente ela é formada pela mistura de várias cores. A cor preta, normalmente ela é uma mistura de várias cores. É por isso que a gente tem a cor preta. Então, quando você pinga um ponto preto aqui, por exemplo, ou azul marinho, se seja, esse ponto preto, ele vai ser pingado aqui, como vai estar aqui no papel, só que o papel ele tem a propriedade de puxar a água para cima. Ele absorve, como se ele absorve essa água. A gente fala que é um efeito de capilaridade. Ele suga a água, e quando a água ela suga essa água ela vai subindo. Ela vai subindo, subindo. Então ela vai subindo e ela chega até o máximo aqui, onde ela consegue subir. Só que quando ela sobe, eu falei água, mas na verdade pode ser qualquer outro solvente. A água é um dos solventes possíveis para fazer isso, mas pode ser etanol, pode ser acetona, pode ser qualquer outro solvente também. Então, ela vai subir aqui a água, e no que ela sobe, a gente vai ter uma diferença entre alguns compostos, eles vão ter mais afinidade pelo solvente, pela fase móvel, e outros vão ter mais afinidade pelo papel. Então, por exemplo, começa a subir, ela vai começar a arrastar. Então, ela deixa para trás, talvez uma cor bastante escura. E aí, depois ela sobe, e aí ela para aqui. O roxo, talvez, a molécula que faz o roxo, ele vai ter uma afinidade maior pelo papel, então ele vai parar antes. Ele não vai continuar sendo arrastado. E aí, já o azul, ele tem uma afinidade menor que o roxo, mas maior do que o laranja, então ele fica para trás do laranja. E aí, quando continua arrastando, vai passar pelo laranja, vai passar pelo vermelho, até chegar no amarelo. O amarelo vai ser a cor aqui, nesse caso aqui, não estou falando que o amarelo tem, mas estou falando desse exemplo que está sendo mostrado aqui.
O amarelo, nesse caso, ele tem uma menor afinidade ao papel. Se ele tivesse uma grande afinidade ao papel, ele teria ficado aqui embaixo. Mas ele tem uma excelente afinidade com o solvente, por isso que ele subiu, normalmente. Então, normalmente, o que sobe tem uma afinidade muito grande com o solvente, e o que fica mais para baixo é o que tem mais afinidade com o papel, ou seja, com a fase estacionária. Aí vocês vão perguntar, mas para que eu utilizar isso, né? Por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma tinta que a gente pingou aqui. Mas se eu tenho uma reação química e eu quero saber se ela tem 2 ou 3 compostos diferentes misturados aqui, se eu pingar aqui um pouquinho do que eu tenho na reação química e eu esperar correr aqui, e eu obtiver apenas um ponto aqui, isso é um grande indicativo de que pode ser que eu tenha apenas uma molécula ali, e não mais do que uma. Então, não necessariamente isso pode acontecer, mas já é um indício de que eu possa talvez ter uma molécula apenas. Mas se eu ver várias cores diferentes, vários pontos diferentes, de cores diferentes, então isso indica que eu tenho várias moléculas diferentes naquela mistura e que eu realmente tenho uma mistura talvez até complexa, como esse caso aqui, uma mistura de várias moléculas diferentes, que demandaria de bastante empenho para se separar esses compostos. Mas uma vez que você sabe que existe diversos compostos para você separar, já é um grande passo, porque você vai saber que você tem que criar uma estratégia agora para separar esses compostos. E por que a gente fala de cromatografia? Porque cromo, esse termo cromo, ele vem do grego, que indica cor. E então seria uma cor, tipo, uma cor grafada, né? Ou seja, você colocar no papel, observar, né, cores sendo separadas, né? Então, por isso cromatografia. A gente consegue observar uma separação a partir das cores. Então, não necessariamente a cromatografia ela deixou de ser apenas de cores visíveis. A gente também tem cores que são invisíveis ao nosso olho nu, que muitas vezes é separada por comprimentos de onda que a gente não consegue observar a olho nu. Mas eles são visíveis. Tudo bem? Então, nesse sentido, é bastante interessante esses pontos. Aqui é um exemplo, por exemplo, de uma cromatografia em papel, onde se colocou vários pontos aqui, e aí a água, o líquido está começando a subir, e aí depois que ele começar a subir, ele vai arrastar a separação desses pontos. Então, quais são as vantagens da cromatografia em papel? Identificação de corantes e pigmentos. Então, se eu tenho corantes e pigmentos, eu consigo ali colocar um solvente e conseguir essa separação, porque os corantes e pigmentos vão ter uma certa afinidade com a celulose, que é uma, uma fase móvel, uma fase estacionária aí, com bastante afinidade a corantes. Controle de qualidade em alimentos e fármacos. Então, existe possivelmente, quando você está analisando um fármaco ou um alimento, você pode fazer esse teste para saber se tem mais de uma molécula ali naquele alimento ou não. Então, a cromatografia ela consegue fazer isso. Então, ela é fácil, barata, simples, fácil de visualizar os resultados e não requer nenhum equipamento complexo. Então, ela tem bastante vantagens, especialmente para você analisar qualitativamente ali, o que está acontecendo, ou se tem alguma molécula misturada ou não, para você já ter uma noção. Não quer dizer que se você não obteve separação, às vezes você não tem separação na cromatografia em papel, mas isso não quer dizer que não tenha mistura. Às vezes a mistura não conseguiu ser separada ali naquele papel e naquele solvente. Mas se você tem separação de vários compostos ali no papel, com certeza você tem uma mistura. Então, tem muita vantagem de fazer, porque se tiver uma separação, você vai ter certeza que tem mais de uma molécula ali naquela mistura e que você vai ter que criar estratégias para separar aquela molécula e você pode até ter uma ideia, mais ou menos, de quanto que essa molécula ela tem afinidade, quanto que ela é polar, quanto que ela é apolar, pela diferença entre os pontos ali. Então, você consegue já criar uma certa noção de quão diferente, em termos de interações intermoleculares, são essas moléculas. Tudo bem? Então, continuando falando de cromatografia, a gente vai falar sobre cromatografia em camada delgada.
A cromatografia em camada delgada é uma cromatografia bastante similar à cromatografia em papel. Ela é praticamente igual em termos práticos, só não é muito diferente em termos dos materiais que são utilizados nessa cromatografia. Então, o que, que é? É uma técnica de separação bem parecida com a de papel, mas é mais precisa e mais rápida. Então, ela é mais precisa por quê? Porque ela trabalha com materiais muito mais apropriados do que o papel. E ela é mais rápida também porque ela tem uma capilaridade maior do que o papel. Ela puxa a fase móvel mais facilmente e ela tem uma separação mais interessante. Normalmente se faz sobre uma placa de vidro. Então, se coloca uma pequena camada, uma fina camada de sílica gel ou de alumina, ou de metal, ou de um plástico, sobre o metal, sobre o vidro, sobre o metal, sobre o plástico. Tudo bem? Então, normalmente, ou você coloca sobre o vidro, ou sobre o metal, sobre o plástico. Normalmente é o vidro. Então, coloca uma fina camada de sílica sobre esse vidro, vai ter, então, a plaquinha de cromatografia. Por quê? Porque a sílica, ela é uma fase estacionária bastante interessante, porque ela tem uma capilaridade muito grande, e ela é uma fase estacionária polar, então ela vai interagir com compostos polares mais intensamente, e o que não for tão polar vai subir pela capilaridade com o solvente. Normalmente se usa um solvente mais apolar para quando se usa sílica gel, nesse caso uma sílica gel comum, né, uma sílica gel que seja com uma fase móvel mais polar. Então, essa questão de semelhante, de sólido semelhante, de interações intermoleculares de mesma magnitude, de interações intermoleculares que uma molécula faz com a outra, tudo isso é bastante importante e bastante necessário. Tudo bem? Então, a gente tem aqui identificação de compostos orgânicos e verificar a pureza dessas misturas. Alguns dos passos principais: aplica-se uma gota da amostra na base da placa. A placa é colocada em um recipiente com solvente. O solvente sobe por capilaridade, arrastando os componentes. Tudo bem? As substâncias se separam, conforme a sua finalidade, com a fase estacionária. Então, como que a gente tem? É a mesma coisa da cromatografia em papel. A gente coloca um ponto aqui, só que em vez de a gente ter o papel aqui, a gente vai ter, então, a plaquinha de vidro com a sílica. Então, um material que vai ser mais eficiente, que vai ter uma separação melhor, que é mais reprodutível, enfim, é melhor do que papel. Normalmente é o que é o mais utilizado para fazer análises mais rápidas, assim, se utiliza muito mais essa daqui, mas o papel, ele também é interessante porque ele é muito barato, muito fácil de obter, então o papel, ele às vezes, ele pode ser interessante para uma coisa bem rápida, uma coisa mais despretensiosa, só para saber ali pontualmente uma informação. Então, o papel, ele é bem interessante. Aqui nós temos, então, a amostra está se separando. Então, aqui está começando a subir aqui a fase móvel. Conforme a fase móvel, ela subiu até aqui, né? E conforme ela continua subindo, ela vai continuar arrastando ainda mais essas amostras e vai separar em dois pontos. Então, o que era antes roxo, se separou em dois pontos, azul e vermelho. Tudo bem? E aí você conseguiu ter a separação, então, dos dois picos, então, aí, dos dois corantes que estavam misturados, fazendo e formando a cor roxa. Tudo bem? Aqui um exemplo, por exemplo, de uma plaquinha que correu aqui, formando aqui algumas manchas aqui, aqui mostrando, então, um exemplo comum, assim, de uma mancha que pode ser observada numa plaquinha. Algumas manchas também podem estar ocultas aqui, porque não são visíveis a olho na luz visível. Então, muitas vezes se coloca essa plaquinha na luz UV para conseguir observar se tem alguma outra mancha aqui, que aí você excita essas moléculas aqui, e às vezes ela emite alguma luz, alguma coisa, e aí você consegue observar, então, se tem uma outra mancha que não está aparecendo
na luz visível, mas que ela possa aparecer quando ela está sendo excitada por UV, que às vezes ela simplesmente ela não aparece, mas ela consegue emitir alguma luz, dependendo do caso. Aplicações e vantagens da CCD, ou seja, da cromatografia de camada delgada, né? O delgado aqui é porque é fino, tá? É delgado de fino mesmo, por exemplo, que é uma fina camada de sílica sobre o vidro. Aplicações: identificação de compostos orgânicos, alcaloides, corantes e medicamentos. Acompanhamento das reações químicas. Então, algumas reações químicas elas são bastante pertinentes, bastante interessantes. Controle de pureza de substâncias. Então, identificação dos compostos orgânicos, acompanhamento das reações químicas. Então, a gente pode estar fazendo uma reação química e observando se está tendo uma separação ali de dois picos. Às vezes a reação, inicialmente, ela não vai ter uma separação nenhuma. Aí depois, conforme a reação vai acontecendo, você vai conseguindo observar a separação de duas manchas diferentes, porque a reação está acontecendo, até que talvez você só tenha a última mancha. Então aí você sabe que a reação finalizou. Então, às vezes, você consegue, de uma maneira fácil, rápida e econômica, observar o progresso da sua reação química. Então, e o controle de pureza de alguma substância. Se você conseguir observar a separação de várias manchas ali, isso indica que você tem uma contaminação, que você tem uma mistura, e aí essa mistura, talvez, se é do seu interesse, ela tem que criar uma estratégia, aí com várias das técnicas que a gente já observou aqui, que a gente já estudou, para a separação dessas substâncias, dessas moléculas. Tudo bem? Cromatografia em coluna. Então, a cromatografia em coluna é a definição, uma técnica usada para separar e purificar substâncias de uma mistura com base na afinidade dos compostos pela fase estacionária. As fases. A fase estacionária ela tem um material sólido, geralmente sílica gel ou alumina, dentro de uma coluna de vidro. Tudo bem? A fase móvel, então, ou seja, o que é uma coluna? A gente pega uma coluna de vidro, então um tubo, né? Dentro desse tubo, ele é preenchido com a fase sólida, a fase estacionária, que normalmente é a sílica ou a alumina, onde preenche esse tubo com sílica e alumina, então você vai ter um tubo cheio de sílica e de alumina, e esse tubo ele vai ter uma mangueirinha lá embaixo. E aí, quando você começar a despejar um solvente, a fase móvel, essa fase móvel vai passar por todo esse sólido e ela vai sair lá do outro lado. Beleza. Só que quando você adiciona a sua amostra que você quer separar, a sua fase móvel ela vai arrastar a, a sua amostra. Só que aí vai começar a ter uma competição. Algumas moléculas vão interagir mais com a fase móvel, com o do líquido, outras vão interagir mais com a fase estacionária, que é o sólido, aliás, sílico. E essa competição entre quem interage mais com o sólido e com o líquido, cada molécula vai ter uma diferença de interação ou com o líquido que está passando, ou com o sólido que está ali. E essa diferença de interação vai ser, então, o que vai fazer com que a gente tenha a separação. E como que isso funciona? Então, a coluna é preenchida, a fase estacionária, aplica-se a amostra no topo, né? Como eu acabei de dizer, e depois o solvente, a fase móvel, passa pela coluna, arrastando os componentes. As substâncias saem e eluem em tempos diferentes. Então, as substâncias, cada substância, ela vai ter um tempo de interação diferente com a coluna. Umas vão ficar mais retidas no começo da coluna, outras vão ficar menos retidas, e aí a fase móvel vai passando e vai arrastando elas. Esse arraste vai fazer com que algumas vão sair muito rápido, porque elas têm a interação muito forte com a fase móvel e não tem interação praticamente com a coluna. Ou é porque. E aí as que vão demorar mais é porque tem uma interação muito forte com a coluna e pouca interação com a fase móvel. E aí talvez elas acabam sendo arrastadas ali só por arraste mesmo. E algumas substâncias não vão conseguir ser arrastadas. Elas vão interagir tão fortemente com a coluna que elas vão ficar ali. E aí você não vai conseguir remover elas porque ela tem uma interação extremamente forte com a coluna. Então, o critério para separação aqui vai ser a afinidade com a fase estacionária. Quanto maior a afinidade com a fase estacionária, mais
demorada vai ser para essa molécula sair dessa coluna. Então, ela vai ficar retida por muito mais tempo. E quanto menor a afinidade, mais rapidamente ela vai passar pela coluna. Outro critério aqui também vai ser a afinidade com o solvente e a polaridade do solvente. Normalmente, se você está usando uma coluna polar, como uma sílica, por exemplo, você vai utilizar um solvente apolar, um solvente com uma polaridade menor. Não, talvez não completamente apolar, mas você vai usar um solvente bastante apolar para ter uma competitividade entre um e outro. Então, você vai ter uma diferença entre um e outro. Como que, então, a gente observa isso? A gente tem a coluna aqui, preenchida de sílica, por exemplo, e a gente adiciona a amostra rosa aqui, no início da coluna. E aí começa a colocar a fase móvel. Começa a colocar o líquido, a fase móvel, e abrir a torneira. A fase móvel vai descendo e vai arrastando os componentes, porque ela vai interagindo com essas moléculas e vai arrastando. Só que nesse arraste, ela arrasta, e aí ela foi arrastando, separou aqui o rosa e o amarelo. Aí depois ela continua arrastando, e aí ela puxou o rosa para baixo, tudo bem? Mais rapidamente. Isso significa que a fase móvel solvente, ele tem uma interação muito grande com esse. O rosa tem a interação mais forte, de maior magnitude, com o corante rosa. Já o corante amarelo, ele vai ficar aqui, ele vai demorar um pouco mais para sair, mas ele vai ser o próximo a sair. Então vai sair primeiro o corante rosa, aí quando sair o corante rosa, você pode separar esse frasco do corante rosa. Tudo bem? Então você pode separar o frasco do corante. Aqui, o líquido, na verdade, aqui que está aqui em cima, o líquido que está aqui em cima é a fase estacionária, é a fase móvel, né? A fase móvel que tem essa cor azul marinho. Então, tudo bem? E aí vai arrastando aqui. Aqui, na verdade, a fase estacionária, ela tá representada a sílica. Tá. Aqui, no caso, o azul é a fase móvel, na verdade. Que arrastando aqui a separação. E a gente tem a separação aqui obtendo, então, o rosa, o corante rosa, e depois, posteriormente, o corante amarelo. Tudo bem? Mesma coisa aqui, a amostra está aqui em cima, aí quando você adiciona, você tem a coluna, né, no caso com sílica, normal. Colocou a amostra, você vem para essa situação aqui. Colocou um pouco da amostra, vamos supor que é um corante preto. E aí você começa a colocar solvente, que é a fase móvel. A fase móvel começa a arrastar para baixo na coluna, utilizando aí a força da gravidade ao favor. Ela vai arrastando, arrastando, arrastando. Aí você não vai coletando só o solvente, só o solvente, só o solvente. Até que chega o momento em que você começa a coletar a cor vermelha. Aí começa a coletar a cor vermelha. Terminou a cor vermelha, começa a coletar a cor verde. Começou a coletar a cor verde, cor verde. Terminou a cor verde, você separa, então, e começa depois a coletar a cor azul, quando chegar a hora da cor azul. Nessa forma, você consegue obter a separação das três frações, dos três corantes diferentes que estão presentes ali nessa cor que você colocou inicialmente na coluna. Tudo bem? Então, é uma forma bastante inteligente, bastante prática, e uma das formas mais utilizadas em química orgânica para separação de compostos orgânicos. Claro que a gente, antes de fazer uma coluna, a gente vai fazer uma extração líquido-líquido, vai fazer uma extração sólido líquido, caso seja possível, uma filtração, vai fazer as separações mais simples. Se for necessário, faz uma destilação, mas a coluna é muito importante, por quê? Porque muitas vezes você não consegue separar de outra maneira. Então, você vai ter que utilizar essa diferença de afinidade intermolecular entre as moléculas, entre a sílica e a fase móvel, e aí a cromatografia acaba sendo muito importante. E esse nome cromatografia vem dessa separação de cores aqui, mas não necessariamente os compostos precisam ser coloridos. Aqui a gente tem um exemplo de compostos coloridos, porque as primeiras aplicações para esse tipo de estudo foi com compostos coloridos. Eles conseguiam observar a diferença de cores entre eles, e aí por isso deu esse nome cromatografia.
mas depois se descobriu que ela conseguia separar também compostos que não eram coloridos, mas que você obtinha frações de moléculas diferentes, que não tinham cor, pelo menos não cor visível, né, cor que a gente consegue enxergar. Talvez tinha uma cor lá no ultravioleta, né, que não é o espectro, não faz parte do espectro da visão do olho humano. Então, a sílica, ela pode também ser de várias formas diferentes. A gente pode ter uma sílica, por exemplo, com cadeias carbônicas longas. Então, vai ser uma sílica apolar. E ela pode interagir de várias formas com os componentes que estão sendo arrastados. Pode interagir por dispersão, por forças hidrofóbicas. Pode interagir por ligação hidrogênio, se ela tiver grupos que fazem ligação hidrogênio. Outro tipo de ligação hidrogênio aqui também. Ela pode interagir por interação eletrostática, se a sílica também tiver uma carga positiva ou negativa. Normalmente a sílica ela vai ter uma carga negativa, porque ela tem grupos de hidróxidos que podem ser desprotonados. Então, você pode ter uma interação íon-íon aqui. É uma interação íon-dipolo. Se você tem um dipolo bastante forte, por exemplo, o íon pode interagir com o dipolo. Você tem uma interação tipo dipolo-dipolo também, dependendo do que tiver na sílica aqui, funcionalizado. Você pode ter um dipolo que pode interagir com outro dipolo. Ou, por exemplo, também você pode ter uma sílica funcionalizada que ela tem um grupo benzeno. E o grupo benzeno ele vai interagir por interações do tipo pi-pi com outros grupos aromáticos, por exemplo. Então, ou então, não necessariamente grupos aromáticos, aqui a gente tem uma dupla ligação que vai interagir, essa dupla ligação vai interagir com a interação intermolecular aqui do benzeno, então uma interação pi-pi também. Então, existem várias modificações que a sílica pode ter, que a fase estacionária pode ter, não precisa também ser necessariamente uma sílica, mas normalmente se usa a sílica, mas a fase estacionária pode ter essas modificações, e aí, dependendo do tipo de interação química que a fase estacionária tem com as moléculas que estão sendo separadas, você vai ter uma separação mais rápida ou mais demorada. E essa diferença de tempo entre uma e outra molécula passar pela coluna faz com que eu consiga separar as moléculas, tudo bem? Eu vou ter várias frações diferentes e uma fração delas vai ser rica em uma molécula. Uma das frações da separação vai ser rica em outra molécula e outra fração vai ser rica em outra molécula. Assim eu consigo separar as moléculas que eu tenho na minha amostra. Essa é a ideia da cromatografia e por isso ela é extremamente importante em microorgânica experimental, mas assim, extremamente importante. É muito difícil você estudar química orgânica experimental sem você ter uma boa base de cromatografia de coluna, porque esse tipo de coluna é muito comum no laboratório de química orgânica experimental e sempre vai ser. Tá? Aplicações e vantagens. Purificação de compostos orgânicos, então você permite purificação, separação de pigmentos e produtos naturais, isolamento de substâncias químicas, ok? Então, vantagem, alta capacidade de separação, extremamente, você consegue separar muita coisa, assim, infinitamente mais do que as outras técnicas que a gente estava mostrando anteriormente. Claro que aqui a gente está falando de soluções e misturas miscíveis, né? Permite obter compostos puros, pode ser ajustada para diferentes misturas, alterando os solventes e os adsorventes, que no caso é a fase estacionária. A cromatografia em coluna, ela também pode ser acoplada a um equipamento. Então, existem dois equipamentos principais em cromatografia, e aí dentro desses equipamentos a gente tem várias subdivisões desses equipamentos, mas fica muito claro para vocês observarem. A gente tem a cromatografia líquida de alta eficiência, que é basicamente o que a gente estava vendo, na coluna, só que a gente tem uma coluna bem pequenininha, que é colocada dentro do equipamento, ela é bem menor que uma coluna desse tipo, normalmente. Coloca essa coluna aqui, ela é bem fina e bem pequena, então a gente coloca essa coluna do HPLC, e aí tem uma bomba que bombeia aqui, passando aqui por dentro e tal. Só que ao sair desse HPLC, a diferença aqui é a seguinte. Aqui nós não estamos querendo separar moléculas normalmente para purificação. A gente está querendo separar para análise, para saber o que tem ali dentro. Então, na hora que vai passar aqui pelo detector, cada fração que vai passando, ela vai dando um pico diferente no detector.
detector pode ser de vários tipos diferentes. A gente tem o detector de ultravioleta visível, a gente tem detectores de fluorescência, a gente tem detectores com relação térmica, né? Termossensíveis. Nós temos detectores de espectrômetro de massas, que é um dos mais utilizados. O espectrômetro de massa ele consegue medir a massa de cada molécula, e aí isso você consegue ter muito mais clareza do que está realmente acontecendo ali. Então, o espectrômetro de massas, HPLC acoplado a massas, é uma técnica muito importante, muito moderna e muito avançada, né? E aí aqui a gente tem o descarte, tudo bem? Então, mas basicamente, você tem uma coluna também, parecida com aquela que a gente estava observando, mas uma coluna muito pequena, muito fina, com a quantidade de amostra bem pequena que ia ser colocado aqui, mas a ideia aqui não é separação para purificação, a ideia aqui é você identificar qual que é aquela molécula em cada fração, sem ter que ficar, enfim, fazendo uma coluna gigante para separar cada fração e depois mandando para um outro detector separadamente. Isso é possível também, mas aqui você já consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo e simultaneamente. Então, é uma técnica mais analítica, ou seja, para determinação de compostos. Enquanto que lá naquela técnica que a gente estava usando na coluna de bancada ali, mais clássica, é uma técnica muito mais de separação e de purificação de compostos. E muito mais, acaba sendo bastante utilizada na química orgânica, mas essa daqui é muito importante para ser utilizada na química orgânica, porque ela permite a gente também detectar os compostos, detectar as amostras, e isso facilita muito a vida do químico orgânico, se tem um HPLC acoplado a massas, por exemplo. Outra também é a cromatografia gasosa, que ao invés de um líquido estar arrastando aqui, a gente tem um gás, que vai ser a fase móvel, e aí você vai injetar a sua amostra, vai ser pulverizada a sua amostra aqui, e o gás vai passar, vai arrastar e vai passar por essa coluna que vai ser que é serpenteada aqui, essa coluna. E depois vai para um detector. Esse detector pode ser de vários tipos também, mas o mais famoso deles também é o espectrômetro de massas. Então, a detecção do até um acoplamento aqui muito mais simples de ser feito, porque o espectrômetro de massas, geralmente ele precisa da amostra volatilizada para que ela seja detectada, e aí detecta aqui pelo espectrômetro de massas e você consegue observar, então, a massa das moléculas que estão sendo dispersas aqui. E aí também, a coluna aqui, ela vai atrasar algumas moléculas e outras vão passar facilmente. As moléculas que tiverem menos afinidade pela coluna vão passar facilmente. As que tiverem um pouco de afinidade pela coluna vão demorar mais para passar pela coluna, e aí vão demorar um pouco mais para chegar aqui. Com isso, você consegue detectar a molécula que veio antes e depois, quando a outra chegar, você detecta a outra também. Então, você tem um pico de uma molécula e depois vai ter um pico de outra molécula. E cada um desses picos você pode determinar, por exemplo, a massa de cada um deles, e aí você sabe qual que é aquela molécula, porque você vai saber a massa daquela molécula, vai te dar uma informação muito consistente para você saber o que você tem na sua mistura. Então, aqui eu dei só um panorama geral. Claro que vocês vão detalhar muito mais essa parte de equipamentos em disciplinas de analítica, disciplinas de análise instrumental, mas aqui isso foi só para vocês saberem que a química orgânica também utiliza essas técnicas analíticas para identificação de seus compostos. Mas para separação, enfim, as colunas ainda são bastante importantes e utilizadas, as colunas mais clássicas, utilizadas para purificação e obtenção de grandes quantidades de compostos orgânicos para obtenção aí de compostos orgânicos para venda, etc. É bastante importante. Em resumo, a nossa aula, nós falamos sobre destilação, baseia-se na diferença dos pontos de ebulição que podem ocorrer. Então, a gente tem a destilação simples, que geralmente para compostos que tenham diferença de ponto de ebulição maior que 30 graus Celsius. Destilação fracionada para diferença de temperatura de ebulição entre líquidos ali com menos de 30 graus Celsius, de diferença entre esses líquidos. A vapor, por arracha a vapor, né, no caso, para obtenção de óleos essenciais, e a pressão reduzida quando a gente tem alguma coisa termossensível ali, e que você queira evaporar com maior cuidado, e então você utiliza essa pressão reduzida na rota de evaporação
muito comum em química orgânica. Dependendo da complexidade da mistura e sensibilidade ao calor. Então, isso vai depender da complexidade, da diferença de ponto de ebulição e da sensibilidade do calor. Aí você vai escolher uma dessas técnicas aqui. Qual delas se encaixa melhor para o seu caso, o seu problema específico. E aí, sobre cromatografia, a gente tem a diferença sobre a afinidade das substâncias com a fase estacionária e com a fase móvel. E aí isso permite a separação, né, mais detalhada com essa diferença de afinidade química, interação intermolecular entre a fase estacionária e a fase móvel. E aí nós temos o papel e a camada delgada, que são métodos mais simples e mais rápidos. Nós temos uma aqui no papel e na camada delgada. E depois nós temos a coluna líquida com HPLC e a cromatografia gasosa, que é a GC, ou a CG, no caso, cromatografia gasosa. São técnicas mais precisas e instrumentais. A coluna em si, ela também está na cromatografia líquida e gasosa, só que essas aqui, que são equipamentos, ela tem uma coluna muito menor, muito mais fina, muito mais delicada, né, para análises químicas. Essa daqui, uma coluna de bancada no laboratório, ela pode ser uma coluna bastante robusta, clássica, rústica, né, mas muito eficiente, muito utilizada para a separação de grandes quantidades de compostos orgânicos. Então, se você quer separar muita quantidade de compostos orgânicos, uma quantidade mais para obtenção e purificação, essa daqui vai ser a mais indicada e essas aqui vão ser mais para análise. Não que essa daqui também pode ser até utilizada para separação, mas muito trabalhoso porque você coloca muito pouca quantidade você injeta quantidades muito pequenas no HPLC. Então, para você obter do outro lado uma quantidade razoável da separação no HPLC é bastante trabalhoso. Quase não vale a pena, a não ser que você, enfim, seja um caso bastante específico, mas quando você quer falar de purificação, melhor uma coluna clássica. Análises e determinação de o que é o que está ali, para saber o que tem ali em cada uma das separações, utilização de cromatografia, equipamentos como HPLC, cromatografia líquida de alta eficiência, e cromatografia gasosa, acoplado aí a diversos tipos de detectores. Entre eles, o mais famoso de todos e o mais moderno, um dos mais modernos, são a espectrometria de massas aí. E aí, dentro da espectrometria de massa também tem vários detectores de espectrômetro de massas mais e mais modernos para fazer diversos tipos de aplicações também. Mas aqui a ideia é vocês terem um panorama geral do que é feito em cromatografia, destilação, para que vocês possam vislumbrar e entender essa dinâmica, esse mundo das separações de compostos orgânicos, que é um ponto-chave e essencial em química orgânica experimental. Então, com isso, o meu muito obrigado. Eu vou finalizar a aula. Espero que vocês tenham um excelente dia. Abraço a todos. Até a próxima.